Bem-vindos então à nossa terceira aula, nossa aula 3, tratando da nossa temática do marco regulatório. Nós falamos nas aulas anteriores, né, sobre evolução, né, sobre como essa lei, por que a necessidade da construção dessa lei, como que ela surge, e finalizamos com o seu objetivo e com sua visão, o que ela visa realizar. Entendido isso, então, gente, que são questões mais subjetivas da lei, nós podemos, então, partir para conceituar não só, né, aquilo que a lei traz de conceitos, como alguns outros pontos importantes aqui, tá? Então, entendido essa parte mais subjetiva, essa ideia da lei, o que é a lei, nós podemos, então, entrar na lei de fato. A partir desse momento aqui, dessa aula, a gente começa a entrar dentro da Lei 13.019. E, como eu disse, a gente não pode deixar de entrar sem tratar alguns conceitos, tá? O marco regulatório, como uma vez que ele tem esse objetivo, né, de criar ou de aprimorar esse ambiente institucional e regular esse repasse de recursos, ele precisa trazer algumas definições que até então a gente não tinha. Né? A gente falava muito sobre organizações sociais, mas a gente não tinha uma definição muito clara do que seriam as organizações sociais ou organizações da sociedade civil. Por quê? A gente entende, né, há um entendimento de organização social, todas aquelas organizações, sejam elas de cunho privado ou não, ou público, que visem a atender as demandas sociais. Mas a gente aqui dentro do marco regulatório, nós já informamos para vocês na aula anterior que a lei, o marco regulatório só regulamenta o repasse de recursos para as organizações da sociedade civil, para o terceiro setor. E isso é uma determinação nova, né, que surge aí com uma nomenclatura nova. E o marco regulatório, então, precisou esclarecer, trazer algumas conceituações para que a gente pudesse entender o que é essa organização de sociedade civil e não dar margem, né? Porque o grande problema dessa falta de conceituação é que tudo pode se virar uma organização de sociedade civil, tudo poderia, né, virar uma organização de sociedade civil. Então, a lei, para evitar que haja um problema de interpretação, né, e aí uma interpretação talvez extensiva ou, né, a aplicação de uma analogia, e aí permitir certas ações que não era o objetivo da lei abarcar, ela precisou então trazer alguns conceitos. E o primeiro conceito, então, é OSC. O que são, então, OSCs para o marco regulatório? E ele vem trazer o seguinte: é a pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que não distribui entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados ou doadores, eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, participação ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os aplica integralmente na consecução do respectivo objeto social, de forma imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva. Grande, né? É uma definição muito grande, mas a gente pode dividir aqui de forma tranquila em 3 partes. Vocês vão entender como que é mais simples do que a gente imagina, né? É uma conceituação extensa, mas é muito simples, tá? E aí a gente vai entender por quê. Primeira coisa aqui, a primeira parte, é uma pessoa jurídica de direito privado, tá? Primeira coisa aqui da definição que a gente precisa entender o que é OSC. É uma pessoa jurídica de direito privado, ou seja, não é pessoa pública. Lembra que na aula anterior a gente falou que não é utilizado as regras do marco regulatório para repasse de recursos para financiar projetos da administração pública? Exatamente porque a ideia do marco regulatório é trabalhar com OSC, tá? Repasse para OSC, para o setor privado, não é para o setor público. Aqui é importante entender que eu não posso ver esse conceito tão separado, porque senão eu vou jogar na lógica em que empresa também poderia, né? Porque é uma pessoa jurídica de direito privado. Mas não é só isso, tá? Lembra que eu falei
Tem 3 partes aqui a conceituação de OSC. E o primeiro é entender que tem que ser uma pessoa jurídica de direito privado. Não pode ser uma autarquia, não pode ser uma empresa pública, não pode ser uma fundação pública, tem que ser sempre privada, tá? Tem que ser sempre constituído por pessoas físicas que não estão envolvidas com a administração pública. Entende por que a impossibilidade de ter aí um administrador, né, ou um presidente que trabalhe dentro da administração pública? Porque a ideia aqui é sempre desvincular, para não haver nenhuma margem de possibilidade de preferência para um ou para outro, né? Em detrimento do outro, aliás. Então, eu, por ser uma pessoa que trabalha, que é presidente, que trabalha na prefeitura, a gente vai financiar, o outro não. Então, a ideia é trabalhar sempre com o mais independente possível. Por isso que já começa dizendo, pessoa jurídica de direito privado. Outra coisa, tem que ter personalidade jurídica, tem que ter CNPJ, tá? Não pode ser CPF. Não adianta vir, eu tenho eu faço ações sociais, mas é no meu CPF, né? E eu não tenho lucro. Não importa. O repasse de recurso só pode ser feito para pessoas dentro de uma parceria, tá? Dentro de uma parceria, não de um contrato de prestação de serviço, mas de uma parceria, através de pessoa jurídica de direito privado. Ok? Se não for pessoa jurídica, se não for de direito privado, eu já não posso mais fazer essa parceria. Tá? Além de ser uma pessoa jurídica de direito privado, tem que ser sem fins lucrativos. E aqui a lei já traz o que é fim lucrativo, que é diferente de fim econômico. Ok? Fim econômico, finalidade econômica, é uma finalidade que toda a OSC vai ter, porque ela precisa de dinheiro para poder financiar seus projetos. Tá? Então, a gente tem que parar com essa coisa, esse entendimento de que, eu sou OSC, eu não posso ter dinheiro, não pode sobrar dinheiro. Tá? Eu tenho que fazer um projeto, um trabalho, com exatamente o que entrou tem que sair. E não é assim. Tá? A própria lei, o próprio marco regulatório vem falar que não pode ter fim lucrativo, que significa não distribuir entre os seus sócios ou associados. E aí ele traz toda uma gama aqui de variáveis, tá? Que são meramente exemplificativas, tá? Esse rol aqui não é taxativo, isso aqui é somente para entender que não se distribui esse recurso para nenhuma pessoa física. Vamos falar o que é distribuição mais à frente. Mas que não distribui, então, entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, e ela vai destrinchando aqui todas essas nomenclaturas que porventura poderiam ser utilizadas para ludibriar a ideia da lei, porque ela podia simplesmente colocar aqui para os seus dirigentes. Mas aí, ao começar a discutir, dirigente não é isso, sócio ou associado não é dirigente. Então ela vem aqui deixar bem claro, não importa a nomenclatura que você escolha, não posso distribuir esse dinheiro, tá? Não pode distribuir, então, eventuais resultados. Então, eu não posso distribuir para essas pessoas, nem para ninguém, eventuais resultados, ou sobras, ou excedentes operacionais. E aqui ele vem também trazendo uma série, tá? Porque também para não dar margem de interpretação de errado. Então, a pessoa vai lá, sobrou o dinheiro, então sobra eu não posso distribuir. Mas, e o resultado? Sobra pode ser diferente de resultado. Sobra aquilo que eu, por exemplo, paguei todas as coisas, não tenho mais absolutamente nada para poder pagar, né? Mês que vem vai entrar outro novo dinheiro, se eu ficar com isso aqui vai sobrar. Agora, o resultado não. Resultado pode ser o pagamento de algumas coisas e não pagamento de outras. Então, tem interpretações que poderiam ser realizadas, utilizadas aqui, principalmente no meio contábil, que poderia permitir uma distorção da ideia da lei e aí financiar, ou repartir aí entre as pessoas esse resultado. Tá? Quando ele fala distribuir aqui, então, gente, significa
não pode distribuir aqui resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendo. Quando ele quer dizer isso é o seguinte, em suma, tá? Toda empresa, a gente vai falar de orçamento, né, no próximo curso, mas a gente já vai entender aqui, toda a empresa, seja lá o que for, tem as entradas e as saídas, as receitas e as despesas. Quando eu tenho uma receita maior do que as minhas despesas, vai me sobrar um valor, tá? E esse valor que eventualmente pode sobrar é que a lei destrinchou em várias possibilidades, tá? Como resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, participação ou parcela no seu patrimônio. Então, essa sobra, tá? Aquilo que sobra entre o que eu tenho de receita e o que eu tenho de despesa, para eu ser considerada uma organização sem fim lucrativo, eu não posso dividir com essas pessoas aqui. Muito pelo contrário. Eu tenho que pegar isso que sobrou e fazer o que está lá na terceira parte, tá? Que deixa eu ver aqui, aplicar integralmente na consecução do respectivo objeto social. Entendeu? Então, sobrar dinheiro não caracteriza fins lucrativos, tá? Não caracteriza. Então, eu tenho lá 100 mil reais que eu recebi. Fez um projeto de 80 mil, sobrou 20 mil. O que eu vou fazer com esse 20 mil? Vamos melhor, né? O projeto, não que o projeto é bem vinculado, mas vamos lá. Minha OSC recebeu durante um ano, entre doações, deduções, campanhas, tudo que foi realizado, 100 mil reais. Para pagar todas as despesas dos projetos, de tudo que a gente fez, nós gastamos 80, sobrou 20. Aí, quem entende, quem fica nessa lógica do fim, não pode sobrar dinheiro, já fica desesperado. O que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu tenho que devolver um dinheiro dentro do projeto, porque mesmo assim eu usei outro recurso para pagar as questões do projeto, porque eu não posso ter fim lucrativo. Isso está errado, tá? Sobrou dinheiro, o que eu não posso fazer é pegar isso aqui e distribuir entre as pessoas da entidade. Eu não posso pegar esse dinheiro e falar, seu fulano, sobrou esse dinheiro aqui, nós vamos pegar aqui, nós somos 20 pessoas aqui da OSC, sobrou 20 mil, nós vamos então distribuir, entregar R$1.000 para cada. Isso é que eu não posso fazer. Nem para os associados, nem para essas série de pessoas que eles colocaram aqui, sócios associados, conselheiros, diretores, empregados ou doadores, e termina, né? Sócios associados, conselheiros, diretores, empregadores ou doadores. Eu não posso distribuir para essas pessoas. Agora, eu posso pegar esse dinheiro que sobrou e posso sim investir em melhoria para a minha OSC. Então, sobrou 20 mil reais. Eu não posso distribuir isso aqui não, mas eu posso fazer o seguinte, eu posso comprar mesas, cadeiras, pintar a OSC, melhorar a estrutura física dela. Isso eu posso. Aliás, eu devo fazer isso. Entende? Então, isso é que não pode. Agora, quando a gente fala que a OSC tem que receber de recurso, ela tem que receber, porque ela precisa de dinheiro para poder custear suas despesas. E se sobrar, aí é que ela vai demonstrar a qualidade sem fins lucrativos, né, o objetivo não lucrativo. Que ela vai pegar esse recurso e, em vez de distribuir entre os seus associados, entre aquelas pessoas da OSC, ela vai pegar esse recurso e vai melhorar a entidade. Distribuição de recursos, gente, é diferente de pagamento de salário, tá? Quem trabalha, quem presta o serviço, ele merece receber. E isso é pagamento de salário e não há nenhuma vedação a isso. Tá? É por isso que o marco regulatório permite, inclusive, ao presidente, se ele trabalhar no projeto, ele pode sim receber pelo projeto. Ok? Ele vem trazer ainda outros conceitos, né? Além desse conceito de organização de sociedade civil, ele vem trabalhar quais são as espécies de sociedade civil. Né? Ele vem trabalhar aqui o que é OSC, que é a forma geral, mas quais são as espécies, entendendo o OSC ali como gênero, tá? E as espécies aqui, essas espécies que a gente vai tratar. Só essas espécies previstas em lei podem firmar parceria, tá? Se tiver alguma outra organização de sociedade civil
que venha a ser criada ou venha a ser inventada, se ela não está nessas aqui elencadas no marco regulatório, não podem firmar parceria, ok? Vai ter que ter uma alteração da lei e inserção dessa espécie de OSC, para aí sim poder firmar parceria, ok? E quais são então as espécies de OSCs onde pode haver pode haver a construção, né? Pode ser feito aí uma parceria. Primeiro, as associações. As associações são a união de pessoas que se organizam para fins não econômicos. Aqui, tá, gente? Entenda aqui que quando a gente fala não econômicos, é fins não lucrativos, conforme a lei prevê, tá bom? Então, ela não tem que objetivo de distribuição de lucros entre os seus associados, certo? Ela tem sim o objetivo de conseguir o recurso. Mas chegou o recurso, ela vai utilizar para ela mesmo. Sobrou recurso, né? Ela vai utilizar para fomentá-lo mesmo. Quando eu falo aqui não econômicos, nós estamos falando no sentido lucrativo, ok? Eles estão lá no artigo 53 e 61 do Código Civil, as regras para a construção da associação. Mas é fundamental entender que a associação é a união de pessoas, tá? Não é a união de objetos, de animais, não, pessoas, ok? As fundações, que aí é uma dotação especial de bens livres de patrimônio para fins de assistência social, cultura, educação, saúde, etc. Então, aqui é uma dotação especial de bens, que podem ser prédios, podem ser veículos, podem ser dinheiro, tá? Qualquer bem que a pessoa, seja em vida ou através de instrumento pós-morte, através de testamento, resolva destinar para uma função aí social, tá? Ou de saúde, ou de educação, não importa. Então, é um bem que eu pego e coloco aquele bem como garantidor daquela ação social, tá? Então, eu tenho um prédio. Em vida, eu quero que esse prédio se transforme em uma fundação. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar essa fundação. Então, eu vou fazer o instrumento jurídico correto, que estão lá previsto no artigo 62 a 69 do Código Civil, e vou destinar aquilo para uma determinada situação, ok? Eu vou escolher, aquilo sai do meu patrimônio, tá? E se transforma ali em uma fundação. Tranquilo? Posso fazer isso pós-mortem também. Enquanto eu estiver vivo, vou utilizar esse prédio, mas quando eu morrer, quero que aqui se torne uma fundação. Então, eu vou lá e deixo em testamento que aquele prédio, a partir do meu falecimento, vai estar aí como se tornando uma fundação, tá? Vai estar sendo instrumento para assegurar a existência daquela fundação. Tá bom? Com aqueles fins que eu escolher, que eu destinar. Além disso, organizações religiosas. As organizações religiosas, gente, elas são, uma organização, ela pode, tá? Ela pode se firmar, né, se constituir enquanto uma fundação ou enquanto uma associação. O que diferencia dela da associação e da fundação é sua origem, tá? Ela tem uma origem religiosa, caritas. Por isso que a organização, não dá para a gente exigir da organização religiosa uma laicidade, tá? No sentido de não professar a fé que a originou. Tá? Então, não adianta. Eu tenho uma instituição de acolhimento que foi fundada, né, que se tornou uma associação a partir dos vicentinos, né, da Sociedade São Vicente de Paula. Lá dentro dessa entidade, dessa OSC, vai ter, sim, imagens referentes a essa religião. Então, vão ter imagens de santo, né, Jesus Cristo na cruz. E isso tem que ser respeitado, porque é uma organização religiosa. Ela é uma associação, mas ela surge de uma base religiosa. Tá? Ela normalmente começa lá de uma estrutura muito desorganizada ali dentro, mas que começa a trabalhar em determinado setor e a partir daí ela vai se organizando, até ela ver a necessidade de se tornar uma associação. Né? Tem várias associações que são organizações religiosas, porque surgem ali dentro de um contexto de igreja, tá? De um contexto religioso, melhor dizendo, né? A gente fala de igreja, nem todos têm, né? Mas um contexto religioso, ok? Então, ela vai sim ter, claro, que ela não pode deixar de atender pessoas, porque ela, fulana, é de uma religião e essa organização tem origem em outra. Isso não pode fazer.
tá? Mas ela ter referências à sua religiosidade, à sua origem, lá dentro, é perfeitamente possível. Também ela não pode obrigar aqueles que estão sendo assistidos, tá? A estarem, a se converterem àquela religião, não pode. Então, mantendo o exemplo dos vicentinos, eles não podem querer obrigar que os acolhidos ali se tornem católicos. Eles vão ter, sim, suas referências religiosas, podem ter, inclusive, um espaço lá onde pode acontecer missas ou celebrações, mas eles vão também garantir que esses outros acolhidos tenham acesso à sua religião, ok? Inclusive indo às suas igrejas ou tendo em determinados momentos ali permissão de que membros da religião que eles professam venham dentro da entidade e façam ali, né, todo aquele trabalho religioso, ok? As organizações religiosas estão lá no artigo 44, parágrafo 1º do Código Civil, tá? Elas fatalmente vão se tornar ou uma associação ou uma fundação, tá? Mas o que manda aqui é a origem. Lá na fundação e na associação geral, elas não têm vinculação nenhuma religiosa, tá? Eu não parte de uma lógica religiosa. Sou eu, que às vezes não tenho religião nenhuma, resolvo aí juntar com outras pessoas e fazer determinado serviço, né? E aí prestar determinado serviço com relevância social, e aí eu vou me constituir em associação. Ou eu que tenho um imóvel, né? Ou uma poupança grande, não tem para quem deixar, quero que essa poupança seja utilizada aí para garantir a construção de uma fundação. Tá bom? Que não tem viés religioso, tem outras funções aí. Já aqui não, inicia com a ideia religiosa. E as cooperativas sociais de interesse público, né, que são cooperativas de inclusão de pessoas em desvantagem no mercado econômico por meio de trabalho, regulada pela Lei 9867/99, ou as cooperativas reguladas pela Lei 5764, que atendem a hipótese do artigo 2º, a linha B, da Lei 13.019, ou seja, são aquelas cooperativas que têm fim social, tá? A ideia aqui não é cooperar para repartir as despesas, tá? E conseguir um melhor lucro. A ideia aqui é cooperar para poder ter uma melhor, para garantir um melhor acesso, né, a pessoas, ou seja, ao mercado de trabalho, ao meio econômico. Aí trabalha aqui as capacitações, tá? E não tem fins lucrativos. Tá? Todo o dinheiro que as cooperativas receber vai reverter para a cooperativa, não vai para os cooperados, né? Cooperado, gente, é diferente do associado. O cooperado, ele é uma junção aí, não só de pessoas, né? A gente tem uma junção aí, são pessoas, personalidades independentes que podem se tornar, né, que são independentes, funcionam de forma independente, mas resolvem se unir, a cooperar um com o outro para conseguir obter determinado objetivo, tá bom? Então, essas cooperativas que não têm finalidade lucrativa também podem apresentar os projetos, né? E aí realizar as ações e firmar parcerias. Tranquilo? Além disso, né, ele tem a conceituação dos termos de parceria, que são instrumentos administrativos de interesse recíproco, por meio do qual a transferência dos recursos financeiros se processa por intermédio de instituição ou agente financeiro público que atua como seu mandatário. Dentro da Lei 13.019 são 3 tipos: termo de colaboração, termo de fomento e acordo de cooperação. Que a gente não vai entrar muito nesses termos, porque a gente vai falar mais à frente. Mas é importante entender que o termo de parceria é um instrumento jurídico que regulamenta a parceria, que inclusive permite o repasse de recursos, tá? É pré-requisito para o repasse de recurso eventual. Certo? Com isso, então, a gente encerra a nossa terceira aula e vemos você, então, na próxima aula.